Boa tarde, mais um vídeo aqui para o canal e estou aproveitando aqui, tô fazendo alguns projetos do escritório mesmo, né? E eu vi uma oportunidade de mostrar para vocês uma modelagem que eu fiz de um levantamento, tá? E eu sempre gosto de trazer o levantamento o mais próximo possível que tem da realidade. Isso vai ajudar até em aproveitar alguns elementos existentes, melhorar a questão de medidas, enfim. E eu vi um detalhe na fachada, que eu vou aproveitar esse detalhe na fachada, e eu resolvi fazer ele, modelar ele aqui, né? Aí tá com os dias que eu modelei, eu pensei assim, eu vou mexer nesse arquivo hoje, e tava vendo algum tipo de conteúdo, né? Porque eu ia já fazer o conteúdo do interiores lá da Casa Aquiles, que a gente já tá caminhando, e ia pra parte superior. Aí eu disse, rapaz, eu vou aproveitar que isso aqui é um caso de levantamento, o quanto de levantamento que eu entrego, e eu resolvi fazer esse vídeo aqui hoje, tá? Então, bora para a tela que eu vou compartilhar aqui esse levantamento. Pronto, o projeto é esse, tá? É o café, uma cafeteria que, na verdade, hoje funciona um restaurante. E aí a gente vai fazer algumas alterações bem simples, bem minimalistas para a gente adaptar isso para uma cafeteria. E o cliente tem algumas exigências, né? A gente aproveitar o piso de madeira que existe lá, a gente aproveitar o forro que existe lá e a gente fazer uma decoração, né? Entra mais na questão decorativa e fachada, que ele quer uma fachada que chama atenção. E eu optei por uma fachada que não vá investir muito, mas que chama atenção para a região, porque eu conheço a região, então a gente pega de carro, vai por cima, passa na avenida, e aí um detalhe ali de marquise, sem ser aquelas marquises de estrutura metálica, aquelas mesmo de toldo, que lembra bastante o café, já vão resolver o rolê. Então, como é que ficou aqui? O detalhe que eu queria apresentar para você, pronto, ó, o café é esse, tá? Modelei aqui bem próximo da realidade. Na verdade, essa parte superior não vai entrar na questão de concepção, então ela foi mesmo só aproximada por foto, mas essa parte aqui de baixo, daqui até aqui, vai ser a questão do café. Então, as esquadrias eu procurei o máximo possível chegar aproximado. Aqui a calçada o máximo possível, a questão dos postes de madeira que existe na fachada, tudo o máximo possível. E um detalhe que eu achei bem interessante, que eu vou fazer aproveitamento desse arquivo, foi esse detalhe aqui, esse detalhezinho aqui, que são pedras que fazem esse filamento, esse detalhe, tá vendo? É uma pedra assim entrando e outra saindo, e aí a gente consegue fazer vários desses modelos aqui. Mas vamos para o conceito geral, que aí que eu vou explicar o que que acontece, tá? Isso aqui é a parede cortina. Isso é um dos poucos casos onde eu uso a parede cortina de forma mais inteligente, né? Porque vale a pena, chega mais próximo da realidade, e se você for pegar um 3D, ele vai conseguir representar bem um render, né? Então, o que acontece? Primeiro, eu cheguei, tirei foto próxima, e eu vi que a gente precisaria de 4 peças. O que que são essas 4 peças, tá? Essas 4 peças são uma peça assim, ela mais inclinadinha, né? Inclina para lá. Outra aqui, outra aqui, outra aqui. Eu não peguei as medidas, elas estão grandes aqui pro tamanho que eu estimo ser lá. Mas como é para uma representação gráfica, a gente não vai mexer nelas, é interessante a gente pelo menos mostrá-las no 3D para dizer que a gente aproveitou e tal, tá? Então como é que eu fiz aqui? Primeiro, eu não fiz com morph, isso aqui eu fiz com laje. Como é que eu fiz com laje? Primeiro eu abro o arquivo em planta baixa e eu faço a modelagem dele bem simples. Faço a modelagem dele seguindo o formato como se ele tivesse deitado. Então vamos lá, o formato como se ele tivesse deitado é esse aqui. Então ele vai um lado mais alto, um lado mais baixo, e aí ele fecha aqui. E aí eu dou um volume para ele. Então eu chego e boto uma altura de 3 centímetros. Se a gente olhar aqui, onde é que tá a peça, meu Deus do céu. Aqui hoje é final do dia, né? Final do dia eu fico meio distraído, assim, meio pronto, tá aqui, em pé. Tá vendo que ela pegou o formato?
Ela pegou um formato parecido, formato como se tivesse deitado. E aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai diminuir um pouquinho isso aqui. A gente vai, chega aqui, ó, diminui aí um pouco. Que essa peça tem que ser assim. E aí a gente aumenta um pouquinho isso aqui. Quer dizer que a peça vai ficar essa aqui é a base que vai encostar na parede, essa aqui é a que a gente está vendo, tá? E aí a gente faz o que? A gente dá um Ctrl M, Ctrl, para dar um copia, né? Ctrl D, para a gente afastar aqui 1 centímetrozinho, cadê? Tem que selecionar bem certinho. Bota 0, bota 2, que aí a gente tem essa diferençazinha, beleza? E aí, se eu levar desse jeito que tá aqui, a parede cortina ela vai pegar e ela vai fazer como se fosse um painel realmente, só que a gente não vai ter o abaixo diferenciado. Então, como é que eu fiz? Eu peguei isso aqui, joguei para baixo, então a gente já faz também isso aqui, 0,002, e a gente inverte isso aqui. Como é que a gente inverte isso aqui? Eu vou fazer o seguinte, ó, isso aqui a gente vai ter que transformar em morph, na verdade. Pronto, ó. Esses aqui a gente vai transformar em morph. Ok, transformei em morph. Aí a gente vai e dá um Ctrl M. Seguindo aqui. Cadê, meu Deus? Ah, não, é Ctrl R. Desculpa, gente. Inverteu. Jogou de lado. Primeiro é um, depois é outro. Esse aqui, ó. Primeiro aqui. Aí encosta. Bota aqui. E esse aqui é o outro. Primeiro um, depois o outro, porque senão não vai adiantar de nada. Esse aqui eu não saio do lugar, né? Ah, Marcos, por que que teve que transformar em morph para a gente conseguir mexer? Porque a laje ela não faz isso. A laje ela não faz essa operação. A gente não consegue virar ela assim. A gente modela do jeito certo ou a gente não vai conseguir virar. E aí para isso que serve a morph. A morph é só para você transformar em objeto, parede cortina, objeto maçaneta, objeto essas coisas, tá? Então vamos aqui, pronto, ó. E aí eu tenho esse desenho aqui agora. Só que para a parede cortina a gente tem que fazer com que ele fique no chão. Como é que a gente faz? A gente clica aqui, transforma esses aqui em morph, ok? Tudo selecionado em morph, Ctrl G. Isso aqui é um hábito meu, eu gosto de botar Ctrl G. A gente aproxima, Ctrl E, e a gente acha o eixozinho. E a gente deita. Ou seja, a gente conseguiu aqui fazer deitado. Agora eu vou selecionar tudo, tá tudo em morph. Selecionar tudo, arquivo, biblioteca objeto, salvar como. A gente vem aqui, ó, estrutura, painel parede cortina. Painel parede cortina, salvo, continuar em salvar. E aí eu vou fazer uma coisa que você no caso não vai fazer, mas eu vou fazer, que é o que? Eu vou salvar em cima do que eu já tenho. Agora eu não lembro qual é. Deixa eu ver. PD para parede cortina. PD para parede cortina. Deixa eu ver aqui qual foi que eu salvei. Calma. Que eu salvo em cima, ó, 3D para parede cortina 001. Então clica aqui. A gente vai em arquivo, a gente vai em conteúdo, salvar como, painel parede cortina, plano horizontal, tá? Aquilo ali você deixa marcado do jeito que tá. E aqui salvar. E aí substituir. E aí quando a gente substitui, ela automaticamente já altera aqui, tá? Ela alterou porque a gente fez toda a mudança já. Mas agora vamos configurar a parede cortina aqui para você ver como é que funciona. Então a gente entrando aqui nas estruturas, o que eu fiz? O de vocês vai aparecer já o natural aqui, é porque eu já mexi, então quebrou, né? Quando eu abrir de novo ele vai estar desse jeito. Então como é que a gente faz? A gente cria, adicionar, faz e bota o nome personalizado, no caso eu criei aqui, né? Revestimento e tal, novo, tanto faz, bota o nomezinho, ok. E aí a gente, bem aqui no painel embutido PC, a gente vai procurar painel personalizado, viu? Personalizado.
E aí procura o que você salvou, 3D para parede cortina. Tá vendo aqui como é que ele fica? É assim. Onde é que a gente vai definir a espessura dele, né? Que é aquelas espessurinhas. Se você deixar desse jeito aqui, não vai acontecer nada porque esse sozinho ele não faz nada. O que vai definir o parede cortina é aqui. Então, por exemplo, ó, esse aqui é o painel personalizado de vestimenta. Eu vou botar um novo painel clássico, que foi o que eu trouxe novo, né? Que eu criei lá com vocês. E aí, esse aqui é o que eu vou definir a altura. Então, a largura lá era 30. O que é a largura 30? Eu estou considerando duas peças. Você lembra que eu modelei com duas peças? Bem aqui, ó, no cantinho, duas peças. Cada peça tem 15 centímetros. Então eu quero tudo com 30 centímetros. E a altura? A altura é a mesma coisa. Então se eu quero 5 centímetros, uma pecinha é 2,5, 2,5. E ele fica 5 centímetros. E aí quando eu coloco, ele salva. Tá? Ele cria aqui. Vamos ver aqui o que deu errado. Esse aqui deu errado. A estrutura. Bem aqui. Só ver aqui. O que está acontecendo. Ficou da hora, mas tem que entender o que está acontecendo. Tá. Ó, nesse caso aqui, ele tá como se fosse invertido. Aí no caso eu tenho que vir em painel, botar para 90. E aí ele fica certinho, viu? Só prestar atenção aí, quando ele vir errado, pode ser isso aqui. Aí você bota 80, ele fica legal. Nesse caso aqui tinha ficado da hora também, né? Criando coisas com parede cortina. Vou criar isso aleatório aí, vou ver como é que faz. Então salvou, entendeu isso aqui, né? Aí ó, essa medida de 10, essa coisinha aqui ó, isso aqui até duas peças que eu modelei, entendeu? Se você quiser uma coisa mais certeira, você vai pegar aqui, quanto é uma peça? Uma peça é 53, então duas ia dar 16, 16. Aí vem aqui, bota 16 e aí ele fica com esse tamanho. Marcos, mas para resolver isso aqui, ó, essa distância aqui, daqui do canto até aqui, fazendo 5 metros. Normalmente, vou botar 10 aqui, né? Normalmente isso aqui é nesse pontinho aqui, que a gente bota essa separação. Porém, aqui eu tô achando esquisito. Ele tá colocando como se fosse muito distante e não é. Ó. Ele tá colocando como se a parede cortina fosse longe. Eu tô achando que é porque tá em cima do plano de coisa. Deixa eu só conferir aqui. Aprendendo com vocês, rapaz. O negócio aqui é profissional. Eu tenho certeza que é por conta disso. Bom assim, quando acontece esses erros ao vivo, que a gente vai ter que corrigir. Quando a gente tá fazendo, meu amigo, é uma maravilha. Agora quando vai mostrar no ao vivo, aí rola essa confusão. É isso mesmo. Então quando vocês forem modelar, eu sempre modelo no chão e hoje eu resolvi modelar em cima uns 5 metros de diferença, enfim. Quando for modelar painel de parede cortina, tem que ser no painel ou no plano horizontal. Então é mais próximo do plano horizontal, você vai ter aqui o nívelzinho correto, tá? E aqui a gente corrige assim, bota aqui, então a gente colocou uma espessura de 0, quanto aqui, meu Deus do céu? Falta quanto? 3, então é 7. Vou botar aqui 7. E vai pra... fica próximo aí. Vocês entenderam? É assim que eu criei. Beleza? Ficou um pouquinho diferente aqui. E aí tem que fazer uns ajustezinhos finos. Sempre tem que fazer. Mas aí é bem tranquilo de fazer depois que você entende a lógica do rolê. A espessura do painel, deixa eu botar aqui quanto é que eu fiz nos outros, ó.
A espessura do painel é 5. Nesse caso a gente está em 8. A gente bota 5, acredito que ele vai diminuir, viu? E aí você vai ajustando até ele caber no projeto direitinho, tá? É isso, o vídeo é esse, apresentando aí como é que a gente fez esse detalhezinho de parede cortina. Eu vou ajustar. Se vocês quiserem ver o detalhamento, modelagem desse cafezinho, é só vocês falarem comigo. Esse café ele não vai ter muito detalhe diferenciado, mas é interessante porque é ao vivo, né? É ao vivo. Eu sempre gosto de colocar a melhor divisão porque ele sempre vai ajustar a melhor divisão. Isso aqui é a melhor divisão. Se você colocar tamanho fixo, ele vai deixar o tamanho fixo sempre. Então, ele sempre vai colocar 30. Por exemplo, ó, se eu colocar aqui puxando, ele vai terminar aqui. Aqui ele não vai. Ó, ele vai deixar uma coisinha menor. Assim, eu não gosto disso. Tá? Então a melhor divisão ele sempre vai deixar o mais próximo possível do tamanho e vai ajustar ao local. Então, por exemplo, ele sempre deixa todos simétricos. Esse aqui para modelo que eu quero é interessante. Por exemplo, se você for fazer algo que... Vou dar um exemplo aqui. Se eu quisesse que isso aqui fosse um revestimento que depois fosse comprado, aí eu realmente teria que usar ali tamanhos fixos, porque é o tamanho fixo. E aí eu passava a parede cortina, um bloco a mais, e cortava a parede cortina e excluía o lado lá, como se a gente estivesse realmente cortando o revestimento na vida real. Nesse caso aqui, como é para representatividade, eu prefiro estar simétrico, beleza? Ele está simétrico. É isso, gente. Esse foi o vídeo aí. Mostrei aqui como é que ficou o detalhezinho de parede cortina. Entendendo esse conceito aqui, vocês conseguem treinar para qualquer tipo de situação. Cobogó, uns blocos diferentes, parede 3D. Tudo isso tem no arquivo, eu separei lá. Esse aqui não, eu vou colocar também. Mas lá tem outros modelos de parede cortina. Então, se você quiser conferir, dá uma olhada no arquivo aqui e ver se é pra você, tá certo? Então é isso, até o próximo vídeo, tchau!